Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Estamos de volta hoje com a live muito especial do dia em que marca, que antecede a memória, a lembrança de todas as vítimas e de todos os sobreviventes da Inquisição. Dia 31 de março é comemorado com uma data internacional o fim do Tribunal do Santo Ofício, a perseguição que durou anos e que arrastou milhares de judeus, como cristãos novos, por crimes de práticas judaizantes. E hoje o Brasil, um grande celeiro que tem mais de 60 milhões de brasileiros como descendentes de cristãos novos, como descendentes dos judeus que em 1492 foram expulsos da Espanha e, recebidos em Portugal, foram convertidos à força por Dom Manuel. O Brasil, que recebeu portugueses, que de cada 4 portugueses do Brasil colônia, 3 eram cristãos novos. E hoje, o Brasil e os brasileiros trazem uma forte cultura cripto-judaica como lembrança e como marca desses sobreviventes que foram forçados à conversão ao cristianismo. Junto comigo está o Hanor Ben Davi, que nos ajudará na entrevista com o nosso convidado especial. Bem-vindo, Hanor. Shalom, Rosh, shalom a todo o pessoal que nos acompanha hoje para falarmos a respeito desse tema tão importante para a nossa associação e para todas as pessoas que estão na procura do retorno às suas raízes, né, que não se sentem cômodas no lugar onde estão e precisam uma resposta para todas as suas perguntas. Nós tentamos disponibilizar os conteúdos, né, com o objetivo de ajudar essas pessoas que estão nesse caminho, né. Então, é um tema importantíssimo a finalização da Inquisição, né, e que nós teremos a oportunidade de relembrar a história dos acontecimentos desses sucessos, né, que aconteceram durante todos esses anos, né, a partir de 1536 até 1821 anos, quase 300 anos do juízo, né, da Inquisição. Exatamente. E nas telas da TV no Sim, nessa data especial em memória das vítimas e dos sobreviventes da Inquisição, está conosco, da Bélgica, o Rabino Elazar Mota, que também é um dos diretores, um dos fundadores da Obadia Alliance. Seja bem-vindo, Rabino. Muito obrigado, um prazer para mim estar aqui convosco. Rabino, há quanto tempo o senhor está na Bélgica? Já tenho aproximadamente um ano aqui. Eu vim para cursar o pós-doutoramento e estou a estudar especificamente sobre os judeus portugueses no Amsterdão e toda a lei e a cultura que eles estabeleceram com o direito internacional no século XVIII. Ótimo. Então, não poderíamos ter ninguém melhor né, do que o Rabino para participar conosco nessa data importante. Rabino, nós estamos vivendo uma data internacional que acontece nesse dia 31 de março, que é a memória de todas as vítimas e de todas as vítimas do Tribunal do Santo Ofício, criminalizados por práticas judaizantes, e também dos sobreviventes destes que foram condenados e arrastados e levados nas fogueiras santas. Rabino, no momento em que o Brasil traz mais da metade dos seus brasileiros com origem, com comportamentos, com sobrenomes, com práticas, na maioria delas totalmente desconhecidas, né? Mas no mundo globalizado e na velocidade da internet, está sendo cada vez mais rápido o momento em que as pessoas vão tendo conhecimento das suas origens, né? E aqui nós fazemos parte de um movimento, de uma associação cultural
que reintegra esses brasileiros à cultura e também à religiosidade judaica a partir das comunidades do Minyan, das sinagogas que vão se estabelecendo em todo o Brasil. Gostaria, Rabino, de ter as suas considerações, né, sobre essa data e também esse grande movimento que é objeto do seu estudo aí na Bélgica. Está bem. Pois, primeiramente, gostava de dizer que quando o Santo Ofício começou no século XVI em Portugal, eles pensaram afastar, destruir, acabar com toda a memória dos judeus por um assunto político-econômico. Mas, como já vários historiadores explicaram, como o Willem Klooster e o David Sorkin, escreveram sobre o fenômeno dos Port Jews. Port Jews tem que ver com os judeus nos portos, ao redor de todo o mundo. E esse fenômeno só aconteceu por causa do dualismo da identidade judia e a identidade cristã. Como eles conseguiam sair Portugal, fazer negócios, comércio, e também sendo judeus à mesma vez, eles conseguiram fazer uma rede, um network internacional para Brasil, para as Caraíbas, Centro-América, Sul-América, todos os lugares, até a Índia e a China. E os judeus portugueses que já voltaram para as comunidades em Amsterdão, como a comunidade Madre, e na Venécia, em Itália, e junto com os judeus que estavam ainda na Espanha e no Portugal. Eles todos juntos formaram o que chamamos a nação hebraica ou a nação portuguesa. Já temos alguns historiadores que fazem uma divisão, dizem os marranos ou cristãos novos e logo dizem os judeus portugueses. Mas no meu trabalho, eu junto os dois, porque essa rede internacional não ia ser possível só com os judeus que estavam a praticar judaísmo abertamente. Precisavam ajuda dos judeus que ficaram na Espanha. Pois eu chamo essa comunidade, no meu trabalho, a nação. A nação. A nação. Rabino, fale um pouquinho para os nossos seguidores sobre a sua trajetória, para os lugares por onde o senhor passou, sua formação, seus professores, suas experiências, até o momento em que o senhor está aí na Bélgica completando um doutorado. Está bem, pois vou explicar um bocadinho sobre a minha história. Eu nasci em Miami, nos Estados Unidos, do estado da Flórida, de uma família dominicana, da República Dominicana. Eles chegaram da República Dominicana para os Estados Unidos para o ano 75 e eu nasci no 81. Em Miami. Depois eu fui para a universidade para estudar aeroespacial, mecânica e engenharia espacial, aeroespacial. Também estudei música, o jazz. Depois eu fiz uma maestria, um mestrado na antropologia e os estudos religiosos. Eu fiz também um doutoramento no Amsterdão, no direito internacional. Esses são os estudos
estudos acadêmicos. Nos estudos rabínicos, eu comecei a estudar no Miami com um rabino marroquino, Yosef Ben Arosh, Alava Shalom. Depois estudei com o rabino Mordechai Levi de Lopes, que é do Brasil. Ele está a morar nos Estados Unidos neste momento. Eu estudei depois o Tainado Ritual, o Abati Ritual, com o rabino Shohet, exatamente, com o rabino Abraham Rababiton, também marroquino. E eu estudei fazer para Mohel, fazer circuncisões em Israel, com o rabino Yoel Nissim Dayan. E logo eu continuei a estudar com outros rabinos. E depois, quase 15 anos, eu fui aprovado para ser um Dayan, um juiz da lei judia. Pois, todo o tempo eu gosto de estudar. Eu já tinha morado em 7 países: Estados Unidos, Israel, Porto Rico, República Dominicana, Portugal, Holanda e agora Bélgica. E o senhor já esteve no Brasil? Ainda não. Não? Então não vamos perder a oportunidade de estender o convite, né, para que venha conhecer o Brasil, país acolhedor, e que milhares deles têm a origem judaica e que precisa de orientação de retorno. Rav, eu queria perguntar para o senhor, né, na questão, né, porque a gente fala da Inquisição como um sistema, como o senhor falou, político-econômico, né, que ela era uma instituição religiosa, mas ela estava avisada, ou seja, o objetivo dela realmente, por trás do ritual e dos juízos e toda a parte religiosa em contra os judeus, né, realmente o que eles estavam visando era a ganhança desses judeus que tinham posses, tinham mercancias, eram pessoas que tinham uma boa quantidade de dinheiro, né, representativa para o Estado, né, as suas propriedades, casas, todas aquelas coisas, né. Mas normalmente a gente, ou pelo menos na cultura ocidental atual, normalmente, como temos o exemplo do Holocausto, ou seja, que aconteceu na Europa, né, nos anos do 1939, 38 até o 1945, né, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, estamos acostumados a escutar as cifras, né, as quantidades de pessoas que morreram no Holocausto da Europa, né, na Segunda Guerra Mundial. E no caso da Inquisição, nós temos números que são um pouco menores, né? Ao caso da morte, né? Por questões do ritual do auto de fé, né? De queimar as pessoas, todas as torturas que também aconteciam. Acho que dos números registrados, a cifra mais aceitada é 1.170 e poucas pessoas que morreram, né? Mas eu acho que, é a minha pergunta para o Rabino, né? Eu acho que uma coisa importante não é tanto os que faleceram pelo auto de fé, senão as pessoas que tiveram que ocultar, né, como o senhor falava, se tornar judeus cristãos novos, perder a sua identidade, ter que encriptar o seu judaísmo, né? Dali vem para os que nos estão ouvindo, né? O termo criptojudeu é aquela pessoa que encripta, que esconde o seu judaísmo, né? Então, sempre é falado dentro dos sábios, sempre nos ensinam que não tem um perigo maior para a comunidade judaica que a assimilação, né? Então, quando o judeu se torna um criptojudeu, ele começa a ter que se assimilar forçosamente, né? Então, eu queria ver o pensamento do senhor a respeito disso, né? Por que é importante que nós tenhamos lembrança de que o dano não foi tanto as pessoas que faleceram pelo auto de fé, senão as dificuldades que nós temos, pelo menos no nosso país, no Brasil. Eu sou venezuelano também. O senhor falou que as raízes do senhor é de família dominicana, né?
também nós temos essa ascendência sefardita, né? Nossos sobrenomes, a nossa cultura, né? Mas, então, essa dificuldade que temos de acessar agora um judaísmo organizado, sabendo que somos criptos, ou seja, que as nossas famílias foram pessoas que praticaram o judaísmo, mas de forma forçada perderam a sua identidade, né? Isso é um assunto muito importante. Vou explicar algo muito, muito importante que várias pessoas desconhecem. Uhum, desconhecem. Tínhamos um acadêmico, um professor chamado Mordechai Arbel. Ele já faleceu já mais de 15 anos atrás, mais ou menos. E ele tinha escrito bastante sobre a história dos judeus hispano-portugueses Uhum, nas Caraíbas, Sul-América, etc, etc. E ele, numa entrevista, ele explicou claramente que a razão por causa da assimilação dos judeus portugueses nas Caraíbas, Latinoamérica, foi por causa da Shoah, do uhum, Holocausto. Agora, o que significa isso? A maioria dos rabinos que formavam parte, davam instruções para estas comunidades, eles vinham da Holanda, ou foram formados na Holanda, ou na Salónica, uhum, na Grécia. Estes dois lugares formavam os rabinos que iam sair para as comunidades nas Caraíbas, Brasil e outros lugares. uhum. Depois da Shoah, temos um buraco, como dizem no Brasil, um buraco, Sim. uma lacuna. E isso vai significar que depois dessa geração, os descendentes que antes tinham rabinos formados para receber sem problemas aos descendentes dos Anusim, não vão ter esses rabinos mais. Uhum, Essa geração passou. sim. E agora, nós precisamos reeducar, reivindicar toda essa história, toda a formação, a educação correta, segundo a halakha, como eles faziam. Mas temos uma luta. E essa Sim. luta esse desafio precisamos fazer um trabalho antropológico e sociológico para poder aplicar a lei. E os rabinos sefaraditas, com essa lacuna da formação dos rabinos da Holanda e Salónica, eles passaram para o haderismo, o Uhum, haredismo, uhum. são os judeus Ultra-ortodoxo. ultra-ortodoxos. Uhum, E eles têm outra maneira de entenderem a lei. uhum. E por essa razão, temos rabinos sefaraditas hoje em dia que dizem que os descendentes dos Anusim Muito dos bem. historiadores e dos antropólogos e historiadores, é Só, muito importante. Rabino, só, desculpe interromper. Só repita Sim, para nós do momento em que o senhor disse que esses rabinos, Uhum. esses sefaraditas, hoje, esses rabinos sefaradistas hoje foram formados dentro do movimento ultra-ortodoxo ashkenazita. E Uhum. eles têm outra maneira de entenderem a lei, que não é a mesma maneira que entendiam a lei os Rahamim sefaraditas. Uhum. Pois, hoje, precisamos aprender como eles
retornavam as pessoas. Sim. Temos todas as respostas para isso, mas não temos instituições hispano-portuguesas. Eu já tinha viajado a várias comunidades hispano-portuguesas na Europa, no Nova York, todos os lugares. E quando eu falo com eles, vamos fazer algo, vamos ter um Bet Midrash sefaradita, como tínhamos no Etz Haim, e eles dizem, não, isso já passou. Não precisamos fazer. Por que eles dizem isso? Porque eles estão desvinculados da história e da realidade dos descendentes dos Anusim, que estão no Brasil, que estão na África, que estão em Portugal mesmo e na Espanha. Pois o trabalho que estou a fazer com a Obadiah Alliance é precisamente esse trabalho. Como eu disse anteriormente, eu sou antropólogo e eu viajo e eu estudo os costumes, os hábitos, demais, genealogias. Em alguns casos, estudamos também as genéticas e podemos ver claramente quem é quem. E com toda essa informação, podemos aplicar a halakha, que diz que um anus é judeu, está fora do Estado, mas é judeu. E só do momento que esse anus diz, eu sou judeu e eu quero praticar a Torá, já deixa de ser anus. Já passa a ser judeu como qualquer outro judeu. Por isso acho que é muito importante ter um dia para lembrar, recordar a Inquisição, porque já tinha visto que as pessoas que desconhecem as suas origens têm problemas psiquiátricos, psicológicos. Então, quando eles já conhecem bem suas origens, nesse momento começa o processo da Teshuvah, o processo da curação. Retorno. Exatamente, esse é o retorno. Rabino... retorno, segundo o Rabino Faur, desculpa, não, o tranquilo. Rabino Faur disse que o retorno, a Teshuvah, tem duas dimensões. A primeira dimensão é Teshuvah individualmente. E a segunda é coletiva. Voltar, regressar à Terra Santa. Sim. Isso é. Rabino, gostei muito das suas palavras, né? Eu vou tomar das suas próprias palavras para fazer mais uma pergunta, desculpe, né? Gostei muito da alusão ao que o senhor falava da laguna, né? Daquele vácuo, aquele vazio que fica na história, né? E do que o senhor falava a respeito de que, ou seja, a comunidade organizada aqui no Brasil, nós temos a oportunidade, né, de ver de longe as comunidades organizadas e nós entendemos que realmente eles seguem essa linha de pensamento ashkenazi ortodoxa, né? E realmente a gente sabe que eles não conseguem entender a nossa situação, né? E acho que esse deveria ser nosso enfoque aqui no Anusim Brasil, por isso gostei muito das suas palavras, porque tem um ditado que quem esquece da história está condenado a repeti-la, né? Então, por isso nós fazemos este trabalho de fazer vídeos, de fazer lives, onde tentamos trazer as lembranças desses acontecimentos que, se bem não foram os melhores, poderiam ser catalogados como ruins, são importantes de ser lembrados para que não voltem a acontecer, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, né? Nós, no caso, né? O caso do senhor e o meu caso, que são casos parecidos, né? Particularmente, nós moramos em países que não são os nossos países onde nascimos, né? E sabemos a dificuldade de ser um estrangeiro, né? E também na cultura em geral, né? Eu sempre assemelho o nosso caso do Ben Anus, desses judeus que não são reconhecidos pelo judaísmo. E do lado também, eles também sofrem com aquilo que o senhor estava falando, né? Dos problemas psicológicos. Nós catalogamos, temos uma palavra, uma frase para catalogar esses problemas psicológicos que se criam na pessoa que entra em contato com a sua raiz. Crise de identidade. Isso, a crise de identidade, né? Ele entra em contato com a sua identidade, mas como não sabe realmente o que foi e como foi que aconteceu, ele fica nessa crise, né? Então... muitas vezes nós ficamos no meio, né?
É como no caso, sem querer trazer uma alusão, mas é uma questão real, né? O caso de Bob Marley, né? Aquele cantante da Jamaica, né? Ele tinha dificuldades porque ele era filho de uma mãe da raça negra e seu pai era um imigrante branco, né? Então ele tinha problema dentro do seu próprio bairro porque ele não era reconhecido como um igual, como seja, como uma pessoa da raça negra, né? E se ele ia a um bairro onde estavam pessoas brancas, ele não ia ser reconhecido como branco, né? Então nós, bem a nós, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é no Portugal, na Venezuela também é assim, né? O caso que eu conheci, eu vivi, né? Tive a vivência, né? Nós estamos no meio e não sabemos para onde ir. E ainda temos a parte psicológica da crise, né? Então, qual que é a recomendação do senhor a respeito desses casos, né? Da crise de identidade. Isso é uma boa pergunta. Eu estou a publicar um artigo sobre os judeus portugueses em Amsterdão no século XVII e tem que ver com a cor da pele Uhum. e a construção da diferença racial, para Sim, não dizer racismo. sim, sim. E nós temos bastante fontes que descrevem eles como negros, ou pretos, mulatos e Uhum. demais. E com o tempo eles fizeram várias takanot ou askamot Sim. para deixar essas pessoas fora da comunidade. Uhum. E eu digo que eles fizeram isso porque eles, no outro contexto, no contexto da África, nas ilhas atlânticas Uhum. e no contexto da Antuérpia, eles podiam fazer negócios com escravos da Uhum. África, e eles casavam com as mulheres, tinham filhos e demais. Quando eles chegam para a Holanda, porque na Holanda não conseguia praticar a escravatura. Uhum. E como resultado eles não iam conseguir, não queriam ter um problema político com os holandeses que receberam. Pois eles começaram a colocar estes ascamot, takanot, Uhum. gezerot, para eliminar e já parar essas práticas. Mas, para o final do século XVII, eu digo que eles conseguiram ser brancos. Uhum. Brancos, porque o conceito do branco não é realmente a cor da pele, mas um assunto social, Uhum. é um status social. Temos um historiador português chamado Francisco Betancourt. Ele está neste momento na Inglaterra e ele escreve num livro onde diz e ele pergunta como é possível uma pessoa uma pessoa em um lugar ser chamado negro ou preto, em outro lugar ser colorido e em outro lugar ser branco. Como é possível? Então entendemos que o assunto da cor da pele é um assunto político social de um Estado. Os judeus na África, os portugueses que chegaram e convertiam as mulheres e formavam famílias, mesmo eles eram pretos, eles foram chamados brancos nos Foram documentos, chamados. ficou fora. Então, que tem que ver isto com, com, com o momento contemporâneo? Digo o seguinte: os descendentes dos Anusim, onde sejam que estejam, precisam, em primeiro lugar, receber, ou exatamente receber-se eles mesmos. Uhum. Eles mesmos, primeiramente, e entender, ok, sou africano, tenho tupi ou guarani,
Tenho também português, espanhol. Isso é o primeiro. Porque se não faz isso, vai ter um problema do colonialismo. O colonialismo diz que estabelece para as pessoas quem é que. E se as pessoas, se o indivíduo, a pessoa, permite outro colocar um nome nessa pessoa, essa pessoa já fica controlada por os demais. E esse é o problema que está acontecendo nas comunidades judias. Sim. Mesmo problemas. Porque os askenazitas ou os judeus da Síria ou do Meio Oriente, eles dizem, não, essas pessoas, eles não podem ser judias. Não, essas pessoas, eles são brasileiros. Eles são wannabe. Eles querem ser judeus. Eles querem ser. Mas não são. Então, isso é o primeiro. E para fazer isso, é necessário um trabalho sério, psicológico, histórico, antropológico, criar uma instituição para trabalhar isso. Depois podemos falar da comunidade judaica, a identidade judaica. Isso na minha experiência com várias pessoas ao redor do mundo, eu posso dizer que esse é o trabalho mais difícil, que muitos rabinos não têm preparação e eles não querem entrar nesse assunto. Eles só querem ensinar halakha. Sim. Mas não querem tomar a posição dos terapeutas. Rabino, essa abordagem, né, que o Hanor fez, essa provocação, né, que revela essa crise de identidade, a doutora Anita Novinsky, ela disse, de um relato de suas palestras, que um judeu, Anussi, disse, não sei o que sou. Os cristãos dizem, ele é judeu. E os judeus dizem, ele é cristão. Né? Há o exemplo do Bob Marley, né, que o Hanor contou, ou seja, um conflito de identidade terrível. Agora, quando essas pessoas se reencontram e descobrem suas origens, elas vão buscar isso nas páginas, na internet. E na primeira busca que aparece, não é exatamente a origem da onde ela verte. São origens de roupão preto e branco, né? E quando ela vai entender as outras facetas do judaísmo, já se passou 2, 3 anos e ela assimilou uma cultura que não era dela lá na Península Ibérica, né? E a necessidade dessa aprovação de um tribunal rabínico, essa necessidade de que alguém fale o que você é. Né? Eu preciso que alguém diga que eu sou o que eu quero ser. Que alguém me aceite. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser reconhecido para que a minha alma seja judaica. Nós temos amigos, rabinos, o senhor deve se deparar com essas situações. Nós temos amigos que têm as suas origens, que têm suas boas intenções e que já passaram por 3 tribunais rabínicos, por 3 processos de Giur, né? E essas pessoas acabam por se perder e ela não se torna nada, né? Porque ela não consegue se reencontrar. Porque quando ela consegue a Teudá, a assinatura dos 3 rabinos nesse processo, ela vai perceber que nada mudou ao olhar da comunidade organizada. Nós estamos no dia 31 de março, que lembra a memória das vítimas da Inquisição, e que não é uma problemática da comunidade organizada. Eles não se incomodam. Isso passa desapercebido. A Anita Novinsky diz assim, eu não recebi nenhum apoio da comunidade sobre a minha pesquisa sobre os binianos sim. Eu não recebi ajuda da comunidade porque não há interesse. O Holocausto Ibérico que aconteceu, eu não acho que é só as 1.500 pessoas que constam nos relatos. Porque quem conta o relato de que foram 1.500 pessoas mortas nas fogueiras da Inquisição em Portugal é a própria igreja. Então quem conta? Quando o vencedor conta, ele traz o peco dele, traz as contas das vítimas, é obviamente que ele vai minimizar isso aí. Mas quando você olha os processos da Torre do Tombo, então você vai dimensionar
a realidade proporcional em que isso foi feito em toda a América Latina, não só no Brasil, né? Sim. Então nós temos e sem falar que esses documentos foram molhados, a Torre do Tombo foi incendiada, o próprio Napoleão Bonaparte roubou esses documentos e perdeu parte desses documentos. Então é com base nesses documentos que nós temos os números das vítimas, né? E de mencionar. E outra, foi dito pelo Rabino, né? É uma questão econômica que estava junto. Então quem foram perseguidos, obviamente, eram judeus que tinham posses. Eram judeus que tinham recursos, que tinham usinas de canas, que tinham empregados, que tinham escravos, que tinham dinheiro. Ou que eram credores do próprio Estado, né? Para que fossem vítimas da Inquisição. Eu queria voltar no tema com o Ravina, né? Porque eu acho igual o caso da Coca-Cola, né? Que muita gente fala, não, a Coca-Cola foi que popularizou a personagem do Papai Noel, né? Santa Claus. É exatamente o que o senhor falava a respeito do judaísmo, né? O que o Sakai falava, o nosso Rosh falava, né? Você encontra que sua identidade é uma identidade judaica, que seu sobrenome é um sobrenome de um Bnei Anusim, e você procura imediatamente no Google judaísmo. E a primeira imagem que vai aparecer é isso que o senhor falou, né? Um homem branco com um termo preto, peiô, chapéu preto e calça preta, né? Isso que ele vai ver, e esse vai se tornar o seu objetivo, né? Por isso eu acho muito importante o que o Rabino falou, né? Antes, o primeiro passo é se identificar. Eu sou um homem venezuelano, essa aqui é minha cor. Eu não posso tentar me tornar algo que não vou conseguir me tornar, né? De ali eu sim poderei acessar o judaísmo sabendo quem eu sou, porque mientras eu fiquei aguardando que os demais me identifiquem, eu realmente não vou saber quem que eu sou, né? Então é importante para a pessoa que nos está acompanhando do outro lado, né? Porque mais do que nós falarmos, mais do que nós tentarmos explicar, é importante que elas consigam entender o que está sendo falado, né? Então, não precisa, ou seja, não necessitamos nos tornar pessoas de outra cor, de outra dimensão, de tamanho, o que você quiser imaginar, para sermos um Bnei Anusim. Os Bnei Anusim, nós somos Bnei Anusim e precisamos nos entender. Tanto assim que em Israel ainda se sente, quando você fala, não, ele é como o Rabino falou, ele é sefardi, e é quase que um insulto. Ele é menor que nós, né? Uma vez eu assisti um vídeo que falava, um vídeo da comparação entre uma comunidade sefardita e uma comunidade ashkenazi, né? Eles levavam de forma engraçada, né? Como um sketch de comédia, né? Mas me chamou muito a atenção que no finalzinho do vídeo, o sefardita pergunta para o ashkenazi e fala, será que se no terceiro templo for construído, o sefardita vai conseguir entrar para fazer o seu sacrifício, né? E ele falou sim, sim, sim. Mas depois, o próprio sefardita pergunta mais uma vez, né? Mas será que terá um Cohen sefardita dentro do serviço sagrado? E ele fala, não vai, isso não acontece, né? Já você vê as ideias do judaísmo organizado que mantém esse cerco ali ainda para pessoas que que não perderam a sua identidade, né? Os judeus sefarditas que não perderam a sua identidade, né? Então nós também temos que lutar contra isso, né? E esse é o projeto dos Bnei Anusim, né? De ter uma associação, ter uma comunidade, ter um lugar onde você seja representado e seja aceitado, né? Ou seja, com as suas capacidades também tenha a oportunidade de participar de seu judaísmo, né? Rabino, nós não iludimos as pessoas que se reencontram com Giur, com Aliá, e nem de que elas serão reconhecidas. Isso ninguém pode reclamar do Anusim Brasil de que ela foi iludida. Porque não. E o nosso processo é um processo de reintegração cultural e religiosa, com auxílio de alguns rabinos como a Sua Excelência, né? Agora, esse vazio que ficou pelo mundo sefaradita, pelo mundo sefardi, esse vazio ele vai sendo ocupado exatamente pelos Askenazes. Sim. Então, nós temos que aparecer em todos os lugares onde eles estão, porque é o nosso lugar.
Existem os movimentos de união sefaradita, essas uniões sefaraditas, elas têm que, de fato, cumprir o seu papel e de se unir por uma alta preservação, né? Porque cada vez mais nós teremos judeus sefaraditas assumindo, entrando entre os Haredi, né? E apagando com a própria identidade. Então, não sofrendo dessa crise de identidade, que estamos subsistindo, lutando e apoiando as pessoas que passam a se reaproximar, nós também, por outro lado, vamos buscando preencher esse vazio que ficou, né, da herança e do pedigree sefaradi. Eu acho que o Instituto, eu quero que o senhor fale para nós um pouco sobre a Obadia Alliance, porque é o profeta Obadias que diz, né? E os de Sefarade subirão e julgarão as montanhas de Seir. Fala para nós, Rabino, qual que é o trabalho, qual é o importante trabalho da Obadia Alliance para esse público de sobreviventes da Inquisição? Pois, antes de explicar o que fazemos, eu vou explicar a história, como começou a Obadia Alliance. No ano 2012, eu fui para Israel para fazer alguns estudos e eu falei com um Rosh Hashivá, um líder de um instituto educativo em Jerusalém, e eu expliquei para ele o assunto dos descendentes dos Janusim e a halachá e como funciona e demais, e eu apresentei para ele várias respostas rabínicas dos nossos hachamim, os sábios do passado. E ele olhou para mim e disse: isso já não existe. Essas pessoas precisam fazer giur e acabou. Não existe isso e nenhum rabino sério aqui em Israel aceita isso. Essas pessoas precisam fazer um giur, ele diz assim, um giur lehazará, ou um retorno, conversão, ou qual foi a outra palavra que ele disse? Ou um giur lehumrá. Foram 3 termos que ele utilizou e ele, para explicar que são a mesma coisa. E eu entendi nesse momento que essas instituições judaicas, eles mentem, porque eles vendem um retorno para as pessoas, mas realmente é um giur, é uma conversão. Pois, quando eu fui, nesse ano, era para a época da Tisha B'Av, que é o dia que nós estamos de jejum, e eu fui para o Muro de Lamento, Muro Ocidental. Foi a última vez que eu fui para esse lugar. E eu estava a chorar porque não consegui entender como um líder da comunidade sefaradita global porque eu fui para Israel para falar especificamente com ele, com a minha visão, para ajudar todos os descendentes. E ele não quis. E quando eu fiquei, como diz, eu fiquei muito chato, mais ou menos de 6 a 8 meses. Voltei para a República Dominicana e isso foi 2012. 2 anos depois, eu escrevi toda uma visão e eu disse para mim, eu perguntei, se eles que não aplicam a lei corretamente conseguiram fazer isto, eu também posso fazer, mas com a halakha. Eu posso fazer e criar uma organização, uma instituição com rabinos que têm a mesma visão. E eu comecei a contatar os meus colegas. Comecei com o rabino Eliezer Tabor, em Israel, com o rabino Jacob de Oliveira, que está em Brasília neste momento. Falei com outros rabinos nos Estados Unidos, outros na Europa,
E eu estava a estudar 2 anos, a estudar quem é quem aplica a lei favoravelmente. E para o ano 2015, eu já tinha todo registrado, todo escrito, e começamos a Obadiah Alliance com a missão de educar todos os sefaraditas, descendentes dos hispano-portugueses, no mundo inteiro. E nossa visão é educar-los com a cultura, a filosofia, a halakha, a jurisprudência sefaradita, preparar eles para um futuro chegar para a Terra Santa. Esse é o trabalho do Obadiah Alliance. Neste momento, desde o ano 2016, nós já tínhamos ajudado várias pessoas a reintegrarem-se para as comunidades já estabelecidas. Algumas pessoas já fizeram aliyah, outras pessoas casaram-se com as nossas cartas da Shetar Berur Yahadut. E temos uma equipe que tem experiência. Já trabalharam em diferentes Batei Din, tribunais, e eles sabem exatamente como escrever essas cartas para que outros rabinos aceitem. Pois o trabalho que nós fazemos é o trabalho que fez o rei David em contra do Goliat. É batalhar em contra do Gigante. Goliat. O gigante, exatamente. Oh. Quem é o gigante? A pessoa que está a afastar, a perseguir os descendentes dos Anusim. Então nós ficamos para fazer um frente e parar isso, esse tipo de abuso. Há um escrito, Rabino. Ótimo, isso é excelente, isso é magnífico. Existe um escrito do Moshe Ben Maimon, que quando o seu pai ele escreveu cartas às comunidades para que recebessem os Ben-Anussi. E o pai foi rechaçado pela carta que eles escreveram de volta. Então Moshe Ben Maimon ele assume essa briga e o seu primeiro escrito a essas comunidades foi a de reclamar: como que vocês molestam, impedem esses judeus de entrarem? São vocês melhores do que Moshe? São vocês melhores do que Irmiarro, Jeremias ou Isaías? Porque todos esses profetas, ele falava do fato de Moshe Rabbeinu ter ficado com lepra de falar mal do povo, ou de Isaías ter a língua queimada por falar mal do povo, né? Ou Jeremias de ser colocado num calabouço por proferir as profecias contra a Judéia daquele período. Então, esses profetas sofreram exatamente por um momento de lapso. Agora, e esses rabinos que impediam esses judeus de entrarem na comunidade? Aí perguntava o Moshe Ben Maimon: são vocês melhores do que eles? Né? Ou seja, esse retorno, esse regresso de volta, ele é um fato de que é um fenômeno de que nós até hoje não entendemos, mesmo vivendo isso meio às comunidades e as pessoas que se organizam para o lado de fora. A outra questão, Rabino, é a questão numérica, né? O Brasil, dos seus 60 milhões, vamos falar para baixo, 40 milhões de brasileiros que têm a origem judaica, se nos próximos 5 anos 5% desse número voltar ao judaísmo, né, ele fará frente a 5%, 2 milhões de brasileiros que decidirem nos próximos 5 anos a retornarem ao judaísmo. Né? Então, é uma alta proteção do judaísmo organizado, porque no Brasil nós temos 120 mil judeus que compõem as federações e a confederação
né? Então, se 5% dessa população retornasse nos próximos 10 anos, são mais de 2 milhões de brasileiros que se reconhecerão como judeu. E o medo é de que a face do judaísmo no Brasil ou nos outros lugares onde há esse percentual de Benanussi, ele possa mudar a face do judaísmo. É uma alta proteção e nós compreendemos perfeitamente e respeitamos, até porque nós não buscamos o reconhecimento, né? Nós queremos respeito daquilo que somos e fazemos. Reconhecimento do que somos nós não precisamos, senão de nós mesmos, né? Quando superado numa crise de identidade. Rabino, o senhor tem aí mais alguns minutos para fazer as suas considerações, né? Agradecendo a sua atenção, já é madrugada na Bélgica, né? Agradecendo a sua atenção e nos dar essa entrevista nesse dia tão especial em que trazemos a memória de todas as vítimas da Inquisição e também de todos os sobreviventes que buscam um caminho de volta. Grato à sua atenção, à sua gentileza, e essa com certeza será uma de muitas entrevistas que o senhor dará ao nosso canal até recebermos pessoalmente aqui em nossa comunidade em Curitiba. Rabino, por favor. Para mim, muito, muito prazer. Seria um prazer para mim chegar até o Brasil. Eu sempre fiquei com essa visão, chegar até o Brasil e conhecer todos os líderes das comunidades no todo o país. Eu acho que para o futuro, ser um futuro certo, um futuro estável para os descendentes dos Anussim, vamos precisar dos novos rabinos com a visão dos sefaraditas tradicionais do passado. Ótimo. E eu estou neste momento a trabalhar para reconstruir todo esse currículo, os estudos, a filosofia, a história, tudo isso. E esse vai ser o trabalho nosso. Conte conosco. Conte conosco. Obrigado. Estamos à disposição, né? Será um prazer trabalharmos juntos nessa restauração de identidade. Hanor Ben Davi. Então, agradecer mais uma vez também a oportunidade de ter falado com o nosso rabino aqui, o Jonathan Elazar Mota, né? E do outro lado, as pessoas que também nos estão acompanhando nesta transmissão, também agradecer a sua presença e ter a oportunidade de falar com elas, né? E de deixar a nossa participação para que elas também tenham força, né? Como a força que precisou David, que era pequeno de tamanho, né? Precisou de força do sagrado para se enfrentar a Goliat, né? Às vezes nós também fazemos esse trabalho de dar força às pessoas para fazer a frente que o Rabino falou, né? Então, a minha mensagem para finalizar é de Hazak, né? De nos esforçarmos no que sabemos que temos que fazer, tem que ser feito e temos que fazer o trabalho, né? Então, essa é a minha participação para finalizar minha fala, né? Eu agradeço ao Rabino Yohanan Medeiros, do Rio Grande do Norte, também ao Diego e ao Efraim, né, que através deles nós tivemos a oportunidade de conhecer e de falar com o Rabino Jonathan Elazar Mota, que é uma pessoa carismática e um rarrã, né, que não para, está ali fazendo mais um doutorado, Baruch Hashem. E a nossa homenagem a todos vocês, brasileiros, e de toda a América Latina, do seu dia, do nosso dia, 31 de março, que lembra a memória de todas as vítimas e de todos os sobreviventes da Inquisição. E que essa marca ela possa ser superada e que o nosso Holocausto Ibérico seja um evento de lembrança da nossa história, do momento em que fomos sequestrados das nossas origens, da nossa identidade, mas que para lá estamos fazendo esse retorno através de todo esse trabalho e de esforços como o do Rabino Jonathan Elazar Mota. Um forte abraço, Rabino, e um forte abraço a todos vocês que nos acompanham pela TV Anussim.
E um Hag Sameia, Rabino. Um Hag Lepessa Sameia. Boas festas das ensenhas. Uhum. Amém. Nos encontramos então nas programações. Não deixe de compartilhar o vídeo, de curtir, de deixar o seu like e de nos acompanhar nas páginas da TV Anusim. Shalom.